Meu nome é Ademir, e o que vou contar aconteceu em novembro de 2003, numa cidadezinha chamada São Bento das Palmeiras, perdida no interior da Bahia, um lugar onde o tempo parece andar mais devagar e as histórias de assombração se misturam ao cheiro de terra úmida e ao som do vento nas folhas secas. Eu trabalhava como caminhoneiro naqueles tempos, rodando estradas de norte a sul, carregando madeira, grãos ou qualquer coisa que precisasse chegar ao destino. Era uma vida dura, de sol a sol, com o ronco do motor como companhia constante e o cheiro de diesel impregnado nas mãos. Mas, sempre que conseguia uma folga, eu voltava para São Bento, onde minha família ainda morava. Era um refúgio, um lugar onde eu podia sentir o chão firme sob os pés e ouvir as vozes conhecidas da minha mãe, dos meus irmãos e dos meus sobrinhos. Naquela noite, porém, uma simples viagem pela estrada velha mudou minha vida para sempre, deixando uma marca que nem o tempo, nem as muitas estradas que percorri depois conseguiram apagar. Era uma sexta-feira, e eu tinha passado o dia na roça com meu cunhado Zé Raimundo. O sol estava impiedoso, queimando a pele e fazendo o suor escorrer em rios pela testa. Ajudamos a capinar o terreno, plantar umas mudas de milho e consertar uma cerca que o gado teimava em derrubar. No fim da tarde, sentamos à sombra de uma mangueira, tomando uma cachaça caseira que Zé guardava numa garrafa velha de vidro. Ele era um homem simples, de poucas palavras, mas com olhos atentos que pareciam enxergar além do que estava à frente. Conversamos sobre o tempo, sobre a safra que estava por vir e sobre as histórias que os mais velhos contavam nas noites de fogueira. Histórias de vultos na mata, de choros que vinham do nada, de criaturas que apareciam nas noites de lua cheia. Eu ria, como sempre fazia, achando que aquilo era só invenção para assustar criança ou passar o tempo. Mal sabia que, poucas horas, depois eu ia desejar ter dado mais atenção àquelas palavras. Quando o sol caiu no horizonte, minha irmã Maria, mulher de Zé, chamou a gente para jantar. Ela tinha preparado um ensopado de galinha com quiabo, acompanhado de arroz soltinho e feijão preto, que cozinhava desde cedo no fogão a lenha. Sentamos à mesa de madeira rústica, com as crianças correndo ao redor, e comemos devagar, aproveitando o sabor caseiro que eu não encontrava nas estradas. O calor do dia ainda estava grudado no ar, mas a noite trazia uma brisa leve, que entrava pela janela aberta, carregando o cheiro de capim e terra molhada do riacho que corria ali perto. Depois do jantar, ficamos na varanda, ouvindo o rádio chiado, que tocava um forró antigo. Eu sabia que precisava ir embora, voltar para minha casa simples no outro lado do povoado, mas estava tão cansado que quase aceitei o convite de Zé para dormir ali mesmo. No fim, decidi pegar a moto e ir. Queria minha cama, minha rotina, minha solidão. Eram 2 da manhã quando saí. O céu estava limpo, sem uma nuvem sequer, e a lua cheia brilhava com uma intensidade quase sobrenatural, como se fosse um olho gigante me vigiando do alto. Peguei a estrada velha, um caminho de terra batida que cortava o matagal e ligava a roça de Zé ao povoado. Não era a rota mais curta, mas eu gostava dela por ser silenciosa, longe das poucas luzes e dos barulhos da estrada principal. A moto, uma Yamaha velha que eu consertava mais do que pilotava, rangia a cada buraco, mas eu conhecia aquele trajeto como a palma da minha mão. O mato alto ladeava a estrada, com capins e arbustos que pareciam dançar com o vento. Árvores retorcidas, algumas tão velhas que pareciam ter visto o mundo nascer, erguiam seus galhos secos como braços esqueléticos contra o céu. Não havia postes, nem placas, nem sinal de vida humana. Era só eu, a moto e a noite. O calor do dia ainda pairava no ar, uma sensação pegajosa que grudava a camisa nas costas. Mas, de repente, senti um vento diferente, frio e úmido, que parecia vir direto do coração do mato. Era estranho, quase como se a natureza estivesse respirando, exalando algo que eu não conseguia explicar. Meu peito apertou, mas eu disse para mim mesmo que era só cansaço,
que a comida pesada e as horas na roça estavam me pregando peças. Tentei me concentrar no barulho do motor, no ronco constante que cortava o silêncio absoluto da noite. Absoluto. Demais, percebi. Não havia grilos cantando, nem sapos coachando no riacho ao longe, nem o farfalhar de algum bicho pequeno no mato. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração, esperando algo acontecer. Foi então que a moto começou a falhar. Primeiro, um engasgo leve, como se o motor tivesse engolido poeira. Depois, tossiu 2 vezes, alto, e morreu de vez. O silêncio caiu como uma pedra. Desci da moto, xingando baixinho, e tentei dar partida. Girei a chave, pisei no pedal, mas nada. O motor estava mudo, teimoso, como se algo o tivesse desligado de propósito. Foi aí que senti o cheiro, um fedor horrível que subiu pelo nariz e desceu pela garganta, quase me fazendo engasgar. Era uma mistura de carne podre, como um animal, morto há dias, com algo mais úmido, mais vivo, como o cheiro de um cachorro molhado depois da chuva. Meu coração disparou, batendo contra as costelas como se quisesse escapar do peito. Olhei ao redor, tentando entender de onde vinha aquilo. A luz da lua iluminava a estrada à frente, mas o mato ao lado era um mar de sombras escuras, impenetráveis. Foi quando os vi. A uns 20 metros à beira da estrada, 2 pontos vermelhos brilhavam no escuro. Não eram refletores, não eram olhos de gato ou de qualquer bicho comum. Eram orbes vivas, pulsando com uma luz que parecia vir de dentro, como brasas acesas em um fogo que nunca apagava. Fiquei paralisado, os pés pregados no chão, o ar preso nos pulmões. Aquilo não era normal. Aquilo não era natural. Aos poucos a coisa saiu das sombras. Primeiro vi a silhueta. Era enorme, mais alta que qualquer homem que eu já tivesse visto, com ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo. Os braços eram compridos demais, pendendo quase até o chão como se não pertencessem ao corpo. A luz da lua bateu no pelo então, revelando-o em detalhes que eu nunca vou esquecer. Era escuro, quase preto, desgrenhado e irregular, grudado a um corpo, magro, mas de uma força que dava para sentir só de olhar. As pernas eram arqueadas, musculosas, prontas para correr ou saltar. Mas o rosto era o pior de tudo. Tinha um focinho comprido como o de um lobo, mas os traços eram tortuosamente humanos. Os olhos, aquelas brasas vermelhas, estavam cravados em mim, me atravessando como facas. A boca era larga, entreaberta, cheia de dentes tortos e afiados que brilhavam com a umidade da saliva. Um filete de baba escorria do canto, pingando no chão com um som quase inaudível, mas que ecoava na minha mente. As mãos, se é que podia chamar aquilo de mãos, eram ainda mais perturbadoras. Não eram patas comuns de animal. Eram dedos longos, ossudos, terminando em garras curvas que refletiam a luz da lua como lâminas de faca. Era um lobisomem. Não tinha outra palavra para aquilo. Ele estava lá, parado, me encarando, e eu podia ouvir sua respiração, um som rouco e profundo que parecia raspar o ar. Meus músculos travaram. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não obedecia. Era como se ele tivesse me prendido só com o olhar, como se soubesse que eu era presa fácil. Então, ele se moveu, deu um passo à frente, lento, quase provocador. As garras rasparam o chão seco, quebrando o silêncio com um som que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Foi o bastante para me tirar do transe. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. Girei a chave da moto com toda a força que tinha nas mãos trêmulas, rezando para qualquer santo que me ouvisse. Como um milagre, o motor pegou, tossindo e rugindo de volta à vida. No mesmo instante, o lobisomem soltou um rosnado que fez o chão tremer e meu peito vibrar. Era um som primal, cheio de fúria e fome, que me atingiu como um soco. Acelerei com tudo, a moto derrapando na terra solta antes de ganhar tração. Pelo retrovisor vi a criatura disparar atrás de mim,
Corria em 4 patas, mas os braços compridos davam impulsos que o faziam parecer um borrão de sombra e pelo. O vento cortava meu rosto, misturado com o suor frio do pânico. A moto chacoalhava tanto que eu mal conseguia segurar o guidão, mas não podia parar. Ele estava ganhando terreno, rápido demais, perto demais. Faltavam uns 500 metros para a ponte, de madeira que marcava o fim da estrada velha. Era uma construção velha, rangente, mas do outro lado começava o asfalto que levava ao povoado. Se eu conseguisse chegar lá, poderia acelerar de verdade, escapar daquele pesadelo. Olhei pelo retrovisor de novo e quase perdi o controle. Ele estava a poucos metros, os olhos vermelhos fixos em mim, a boca escancarada mostrando os dentes. Então ele saltou. Senti o impacto na traseira da moto. O farol balançou loucamente, e por um segundo a luz bateu no rosto dele, tão perto, que eu vi cada detalhe. Os pelos eriçados, as narinas dilatadas, o brilho assassino nos olhos. Uma garra deslizou pela minha perna esquerda, rasgando a calça e cortando fundo na carne. A dor explodiu, quente e aguda, e eu gritei. Um som rouco que se perdeu no vento. No desespero, joguei o corpo para a direita, inclinando a moto num ângulo perigoso. A criatura não conseguiu se segurar e caiu, rolando pela estrada com um grunhido de raiva. Não parei para olhar. Acelerei o máximo que a moto aguentava, o motor gritando em protesto. A ponte apareceu à frente e eu cruzei ela sem nem sentir as tábuas rangendo sob meu peso. Do outro lado, o asfalto me deu a velocidade que eu precisava. Corri como se o diabo estivesse atrás de mim. E talvez estivesse. Só parei quando cheguei ao povoado, batendo na porta do meu irmão mais velho, João, com tanta força que quase arranquei as dobradiças. Ele abriu a porta ainda sonolento, mas o rosto dele mudou assim que me viu. Eu estava pálido como cera, ofegante com a perna ensanguentada pingando no chão da varanda. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me puxou para dentro e fechou a porta com força, como se soubesse o que estava lá fora. Olhou para mim, com aqueles olhos fundos, cheios de uma certeza que me deu calafrios, e murmurou. Você viu ele, não foi? Não respondi. Não precisava. Ele me fez sentar, pegou um pano e água quente para limpar o corte, enquanto eu tentava organizar os pensamentos. Minha perna ardia, mas o medo era maior que a dor. João não perguntou muito, só ficou ali, quieto, como se já tivesse ouvido aquela história antes. No dia seguinte, ao amanhecer, voltamos até o local. O sol já estava alto, queimando a névoa que subia do mato, mas o ar ainda parecia pesado, carregado de algo que eu não sabia nomear. Encontramos as marcas no chão, sulcos fundos onde as garras tinham rasgado a terra seca. Havia pegadas também, enormes, com 5 dedos longos como as de um lobo, mas muito maiores que qualquer animal que eu conhecesse. Elas seguiam pela estrada por uns metros e depois sumiam no mato, como se a criatura tivesse desistido da caçada. Desde aquela noite nunca mais passei pela estrada velha. Vendi a moto semanas depois, trocando por um caminhão que me mantivesse nas rodovias grandes, longe das sombras do interior. Mas o medo ficou. Até hoje, quando vejo a lua cheia brilhando no céu, sinto um arrepio que não explico. Fecho as janelas, tranco as portas e fico esperando, porque uma parte de mim sabe que aqueles olhos vermelhos ainda estão lá fora, me observando na escuridão, esperando o dia em que eu vou cruzar seu caminho de novo.